Olá, saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho. Sejam todos bem-vindos em mais esse vídeo da coleção do curso online de Perícia Judicial no Trabalho. Nesse vídeo livre, eu quero conversar com vocês sobre os limites do perito na diligência pericial. Eu sou o Zeca Berbes, sou advogado trabalhista e previdenciário, especialista em perícia judicial e técnico em segurança no trabalho. O objetivo desse vídeo é fazer um esclarecimento para você que já é perito ou para você que pretende um dia ser perito, conhecer os seus limites na produção da prova técnica pericial. E para você que é técnico em segurança do trabalho, que atua como assistente técnico ou pretende um dia atuar como assistente, você conheça os limites do perito, até onde o perito pode ir na produção da prova técnica pericial, até onde o perito pode interferir no processo, até onde o perito pode exercer atividades que vão além da sua obrigação. Por isso, acho importante que você, que já é ou que será perito ou assistente técnico, entenda disso que eu vou te falar. E, pela experiência, eu já vi muita coisa errada praticada pelos peritos. Como assistente técnico, como advogado ou como instrutor no curso de perícia judicial, a gente vai observando muitas coisas erradas praticadas pelo perito. E muitas das vezes essa aprendizagem equivocada que leva o perito a ir além dos seus limites começa quando alguém se aventura a ser perito sem conhecer exatamente quais são os seus limites, sem conhecer os fundamentos jurídicos da perícia, que é o que impõe esses limites ao perito. Me lembro em sala de aula, certa vez, se não me engano foi na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, um dos alunos me disse, num determinado assunto, que disseram a ele que o perito podia fazer tudo o que bem entendesse, porque ali, naquele momento das diligências periciais, ele era o representante do juiz e tinha fé pública. E é lógico que eu mostrei para o rapaz de que não era bem assim. E é do que nós vamos conversar. Certa feita, em outro curso, um aluno me disse que já havia feito um curso desse anteriormente e que lá naquele curso o instrutor era um perito e disse a ele que o laudo técnico, aquele elaborado pelo perito ao final, depois das diligências, depois que elaborasse a ART, o laudo não poderia mais ser impugnado. E eu disse ao aluno que não era verdade. Então, a minha preocupação acontece quando engenheiros que são peritos, que não têm conhecimentos nos fundamentos jurídicos, se propõem a ministrar cursos para a formação de perito judicial no trabalho. Acontece que eu sempre digo que existem duas fundamentações para um bom perito deve conhecer, que é a fundamentação técnica naqueles aspectos de qualificação e quantificação dos riscos ocupacionais e os fundamentos jurídicos, que são as normas jurídicas que conduzem à produção dessa prova técnica pericial. Certa feita, foi em Uberlândia. Um aluno me disse que ali na cidade havia um perito que vinha de uma cidade vizinha lá, Uberaba, me parece, e que ele agendava em torno de 10 perícias por dia. Então, era aquele perito que eu digo, o perito de flash. Ele chega numa empresa e, no máximo, em 1 hora, ele quer resolver o problema e partir para outra perícia. É aquele perito que faz 2 ou 3 medições pontuais do ruído e depois, lá no seu laudo, ele diz que
realizou a dosimetria de ruído. Mas o mais interessante que me disseram nesse curso em Uberlândia é que esse perito, o De Flash, ele chegava nas empresas e naquela reunião administrativa que deve ser feita antes das diligências periciais, ele deixava bem claro: não admito que ninguém participe, que ninguém fale da perícia. Aqui só eu falo. Ora, isso é uma aberração, isso é uma agressão ao princípio do direito ao contraditório, da ampla defesa. O perito dizer isso lá numa entrevista inicial da perícia pode ter o seu laudo impugnado tranquilamente. Então, são essas coisas, esses exemplos que eu trago para você, e agora eu vou passar a demonstrar por que é que o perito não pode ser assim. O perito, ele é limitado, existe uma legislação, o Código de Processo Civil, lá na seção 10, trata exatamente da produção da prova técnica pericial, da perícia. E no artigo 473 estão elencados todas as obrigações que o perito deve se submeter na produção da prova técnica pericial. Vamos ver? E quais são esses limites impostos ao perito? Eu sempre digo que é muito importante o perito, o assistente técnico, o advogado, fazer uma leitura da ata da primeira audiência, naquela em que o perito é indicado. Nessa ata, muitas vezes, os juízes já dão uma orientação, já fazem um alerta ao perito, já impõem alguns limites ao... Tem uma ata que eu sempre uso como exemplo em sala de aula, aonde o perito é bem claro dizendo que é vedado ao perito responder quesitos ou fazer perguntas sobre assuntos que independem de conhecimento técnico. E ainda traz os exemplos, tais como uso e entrega de EPI, treinamentos, jornadas de trabalho. Porque o perito tem que ter em mente, e você, como assistente técnico, saber disso, você que já é perito ou que pretende ser perito, tem que saber que o perito foi nomeado para a produção de uma prova técnica, de uma prova que depende de conhecimentos técnicos. E é por isso que o juiz nomeia o perito. E muitas vezes o juiz já alerta: olha, não produza provas que independam de conhecimentos técnicos. Em outras palavras, o juiz disse: olha, vai lá e faz o que você tem que fazer de acordo com os seus conhecimentos. Veja o ambiente de trabalho, se tem ruído, traga a dosimetria do ruído, se tem calor, me traga o cálculo do IBUTG, se tem agentes químicos, me traga as concentrações. Essas são as provas técnicas que você, que é perito, conhece do assunto, que eu, que sou juiz, não conheço nada disso. Portanto, perito, não me traga provas sobre jornada de trabalho, porque jornada de trabalho eu vou perguntar na próxima audiência. Não produza provas sobre entrega de EPI. A entrega de EPI é uma prova documental. Não produza provas, não faça perguntas, não ouça testemunhas sobre o uso do EPI. Isso é prova testemunhal e somente eu, o juiz, posso ouvir a testemunha. Então, o perito tem que ter noção dos fundamentos jurídicos e para saber até onde vai o seu limite. Qual é a sua linha de limite que não pode ultrapassar? É aquela linha da produção exclusivamente da prova técnica. Então, você como assistente técnico, você deve observar se o perito
está ultrapassando, se ultrapassou esse limite. E esses limites são bem esclarecidos lá no artigo 473. O Código de Processo Civil, lá na seção 10, no artigo 473, agora com essa reforma que houve em 2015, trouxe esse artigo 473, que antes era o artigo 469, trouxe agora duas novidades que são fundamentais para impor limites ao perito, para também, veremos logo adiante, determinar as prerrogativas do assistente técnico. E, no seu parágrafo 2º, o CPC, lá no artigo 473, é bem claro, bem objetivo e de fácil compreensão, quando diz assim: é dado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico objeto da perícia. Podemos ainda dar uma explicação, embora o texto seja bem claro e objetivo, ele inicia dizendo é vedado, significa dizer é proibido o perito ultrapassar o limite de sua designação. Qual é a sua designação? A produção da prova técnica pericial. Ir além dessa produção da prova técnica, o perito está ultrapassando o seu limite. A prova técnica é fazer a quantificação ou a qualificação do risco ambiental, que é objeto do pedido de adicional de insalubridade, por exemplo. Quando o perito começa a entrar nas questões de treinamento, nas questões de jornada de trabalho, uso e entrega do EPI, ali o perito estará ultrapassando os seus limites, porque, como já disse anteriormente, a entrega do EPI é prova documental, é a ficha de entrega do EPI que já está lá no processo. O uso do EPI é prova testemunhal. Somente o juiz pode ouvir testemunhas. A jornada de trabalho é prova documental, os cartões pontos, e também prova testemunhal. Então, não é atividade do perito fazer essas provas que não dependem de conhecimento técnico. Aí, nesse caso, o perito estará ultrapassando os seus limites. E um bom assistente técnico, um assistente técnico experiente, ao perceber que o perito fez tudo isso, no seu relatório de parecer técnico que ele elabora para o advogado, vai relatar essa situação. E aí o laudo será impugnado se o perito tomar esses depoimentos sobre essas provas. E, na sequência, o artigo 473 é outro artigo muito importante, outro parágrafo muito importante, em que o Código de Processo Civil diz que, para o parágrafo 3º do artigo 473, ele determina as prerrogativas do assistente técnico, quando diz: para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas. Opa! Zeca, você acabou de dizer que o perito não pode ouvir testemunhas. Então, vamos aqui fazer um esclarecimento. O perito não pode ouvir testemunhas em relação à matéria, a assunto que independe de conhecimentos técnicos. Lembra dos exemplos? Uso e entrega de EPI, jornada de trabalho, treinamentos. Aqui, nesse caso do parágrafo 3º, o perito pode ouvir testemunhas com assunto relacionado à sua perícia. Por exemplo, ruído. O perito pode perguntar: aquela máquina esteve sempre naquele local? Aquela parede foi derrubada?
aquela parede foi construída, aquela máquina mudou o local. E essas perguntas são perguntas técnicas que o perito pode fazer a qualquer pessoa. Então, as prerrogativas do assistente técnico, ou seja, o que ele pode e o que ele não pode fazer, são as mesmas que o perito tem, conforme está aí no parágrafo 3º. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunha, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Quando fala aqui instruir o laudo, podemos então dizer que podem ser usados todos esses artifícios de fotografia, filmagem, plantas, pelo assistente técnico no seu parecer técnico pericial. Muito bem, chegamos assim ao final desse vídeo, onde eu te mostrei os limites do perito na produção da prova técnica pericial. Te mostrei a fundamentação jurídica de forma bem detalhada e agora você já sabe, então, quais são os limites do perito, até onde ele pode ir na produção dessa prova técnica pericial. E lá nas diligências periciais, estando presente o advogado ou os advogados, eles podem perceber quando o perito ultrapassa esses limites, quando o seu assistente técnico conhecer desse assunto e alertar o advogado da parte, seja reclamante ou reclamada. Não estando presente os advogados, o assistente técnico, ele pode, depois das diligências periciais, elaborar o seu parecer técnico, informando ao advogado tudo o que aconteceu lá nas diligências periciais e em que momento o perito ultrapassou os seus limites. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, sobretudo, que tenha entendido. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau.